Estúdios Guia LP recebendo Pedro Stefanini, consultor de empresas e empresário agora também. É verdade. É um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, Pedro. Sempre meu, Carlinhos. Sempre bom estar conversando contigo. E como você disse, né? Disse que aos 60 a gente recomeça, então estou atacando de empreendedor aí nesses últimos 2, 3 anos. Agora, fala um pouquinho sobre uma startup chamada Energia Limpa que Move o Brasil, EOXI. Do que se trata? Então, a EOXI é uma iniciativa que nós tivemos com alguns amigos, né? Há 3 anos atrás, que visava essencialmente converter motores diesel a etanol. E o que é converter motor diesel a etanol? Quando nós começamos esse projeto, e ele naturalmente começou por conta de toda essa demanda global de descarbonização, a gente queria fazer alguma coisa que fosse alinhada à política de descarbonização. E quem mais gera emissões no país são os motores diesel. Sobretudo aqueles de transporte pesados, que estão na logística, que estão na agricultura, que estão no sucroalcooleiro, nos grãos, em todo tipo de agricultura, e que também estão nas máquinas pesadas, nas construções civis, nas obras, etc. e tal, como estão nos geradores de energia a diesel distribuídos pelo país. Então nós entendíamos assim, nós temos a descarbonização e nós temos visto uma iniciativa pela descarbonização com outras tecnologias, inclusive subsídios de parte governamental para novas tecnologias que são de fora do Brasil. E nós temos na nossa visão, e eu acho que isso é uma visão comum, o combustível mais limpo do planeta, que é o etanol. Então, a nossa dificuldade de entendimento sempre foi por que a gente não conectava o combustível mais limpo do mundo com a demanda de descarbonização que tem no mundo. E a resposta sempre foi porque faltava tecnologia para o etanol. De fato, Carlinhos, a iniciativa que se teve nos anos 80, 90, ela não teve todo o sucesso que se esperava, e na nossa visão é porque tentaram adaptar o motor ao combustível, né? E o que a gente fez é assim, não adianta você querer usar um ciclo diesel com etanol. Então a gente adaptou, melhor dizendo, a gente adaptou o motor ao combustível e não o combustível ao motor. Some-se a isso uma série de tecnologias que se desenvolveram nesses 30, 40 anos, sobretudo de automação, injeção eletrônica, etc., que permitiram esse desenvolvimento. Então a gente entende que conseguimos, nesse momento, ter um produto, né, que poderá ser um grande representante brasileiro na política de descarbonização do país, em transportes públicos, logísticas, agricultura, etc. O EOXI foi lançado recentemente. Já foi transformado algum motor? Quando a gente fala nessa mudança energética, enfim, mudanças climáticas, que se debate isso, e qual a expectativa daqui para frente? Então, nós tivemos assim, a gente vem trabalhando, na verdade, há 3 anos nesse motor. Quando nós começamos o projeto, né, com o time que nós temos, nós começamos ele de uma folha em branco, por entender que aquilo que tinha sido feito até agora não representava aquilo que era o entendimento dos nossos sócios e técnicos, né? O Ricardo Lucchesi, o Dr. Polatti, e o quarto sócio, que eu já não me esqueci, o Murilo Galli, já era uma visão comum de que tudo que tinha sido feito até então não ia atender. Então nós começamos o projeto de uma folha em branco e passados 3 anos nós estamos na situação que estamos agora. O motor partiu há 15 meses atrás, já com nível de sucesso razoável. Nós temos testado esse motor no equipamento chamado dinamômetro, que é o estado da arte para se testar motor. Isso é o que se usa em grandes empresas, que se usa na Fórmula 1, enfim, é o que se usa para você calibrar um motor, para você ver se esse motor está tendo potência, torque.
E aí, Carlinhos, assim, antes de eu falar do que vem por aí, eu queria falar um pouquinho dos paradigmas que nós tivemos que quebrar. Sim. O fato de, no passado, o projeto ter sido diferente, atribuíram ao etanol algumas pechas. Assim, primeiro que não pega quando está frio. Né? Isso absolutamente não... Coisa do passado. Coisa do passado. Isso absolutamente não acontece mais. E o segundo e mais importante ponto é que o motor ficava, na linguagem popular, fraco em relação ao diesel. E os nossos motores, os que nós desenvolvemos, eles têm de 20% até 40% mais torque e potência do que os seus originais a diesel. Então, eu acho que todos aqueles grandes paradigmas que tinha no mercado, a gente já os eliminou. Diante disso, nós tivemos o lançamento do produto, da iniciativa na última semana, no dia 4 de dezembro, há 15 dias atrás, e nós estamos conversando com empresas, porque o nosso entendimento, Carlinhos, é assim, ó, nós não somos protagonistas nessa história. Se nós temos uma demanda por desfossilização, e se nós temos o etanol, nós só temos que ser o elo que vai fazer essas duas coisas se encontrar. A grande vedete, a gente entende que é o etanol. E a gente espera que, especialmente os produtores de etanol, sejam eles do sucro energético, sejam eles do milho, enxerguem isso com a clareza que a gente enxerga, para que a gente possa, então, fazer todos os testes de campo, além das 2 unidades que já fizemos e que nós tivemos a oportunidade de mostrar ao público, aos empresários presentes lá no dia 4, para que a gente possa escalar a produção disso ao tempo. Vamos falar do futuro. Sempre. Aqui é uma região canavieira. Sim. Utiliza bastante o caminhão movido a diesel. Perfeitamente. Já há negociação para essa substituição? Isso, que a gente tem tentado, Carlinhos, é exatamente trabalhar nessa linha, porque o que acontece? Veja só, se a gente pegar o sucro alcooleiro, que é aquilo que está, todos convivemos há muitos anos, o setor de sucro alcooleiro gera em média hoje, consome em média 300 litros de diesel por hectare de cana produzido. Então, para produzir cana e transportar essa cana até a usina, a média são 300 litros de diesel por hectare. Não tem cabimento, né, uma usina do porte das que nós conhecemos, utilizar cerca de 27 a 35 milhões de litros de diesel por ano, sendo produtor do combustível mais limpo do planeta. Então, o nosso entendimento é que as usinas só não fizeram esse movimento antes porque não tinha tecnologia. O que a gente espera e o que nós temos tentado mostrar para algumas empresas agora já de imediato é que nós temos uma solução para isso, e essa solução tem que ser melhor desenvolvida. Estamos buscando parceiros para provocar esse desenvolvimento, algumas iniciativas já temos, para a partir de janeiro levar mais máquinas ao campo. E um segundo momento, talvez um terceiro momento a partir desse, é iniciar sim um projeto de escalabilidade que nos leve ao volume de motores convertidos por ano, que é o nosso plano de negócios. Quer dizer, as usinas aqui de Lençóis Paulista, por exemplo, podem ser as protagonistas dessa mudança energética. Elas podem ser a pioneira nesse sentido. Nós estamos conversando exatamente para que a gente consiga fazer dentro de casa esse primeiro movimento. Tem uma outra questão muito importante, né, que eu não queria me deter só a questão ambiental. É importante que se diga, você me conhece, você sabe que eu fui um executivo durante 40 anos, uma carreira grande dentro do setor de celulose, e naturalmente é muitíssimo importante que as empresas não paguem tributos que elas não podem, porque as empresas são demasiadamente sufocadas no Brasil, com o chamado custo Brasil, com uma série de obrigações que elas têm. Nós não entendemos que as empresas têm que pagar contra o meio ambiente. Então, a vantagem que o nosso motor, que a nossa tecnologia apresenta, é que ela faz com que as empresas tenham lucro, ou seja, a conversão se paga e gera lucro ao tempo.
É um prazo de 1 ano, gente. Olha, assim, é possível, dependendo do conjunto que a gente estiver fazendo, né, no caso das sucroalcooleiras e das produtoras de milho, é possível que você tenha uma única safra o pagamento dessa conversão. E nas nossas contas, né, nas bases dos últimos 10 anos de precificação de combustível, considerando pandemia, que foi um período muito ruim de se avaliar, que a gente tira fora da avaliação, nosso entendimento é que, por exemplo, se a gente pegar uma coletadeira de cana, você faz a conversão, o que ela ganha em combustível, em custo de manutenção, em substituição de equipamentos sofisticados antipoluição, especialmente nos caminhões, isso. O que ela ganha depois, uns 7 a 10 anos que elas operam, elas praticamente pagam a sua reposição enquanto máquina. Então, o que a gente busca nesse momento é que os empresários do setor sucroalcooleiro nos ouçam, nos dêem uma oportunidade para mostrar a eles que isso não é um mecanismo só de energia limpa. Esse é um mecanismo de energia limpa que gera recurso para as empresas. Brasília se interessou pelo projeto? Nós não levamos ainda esse projeto nesse nível, porque nós queríamos ter muito nível de desenvolvimento pronto, né, local, para que depois a gente possa estar fazendo isso. Então, nesse momento, nós temos 2 unidades, deveremos ter mais 2. A aplicação não é só sucroalcooleira, nós temos assim, um interesse muito grande em fazer em ônibus urbanos. Se a gente imaginar, por exemplo, está em todos os jornais, as conversas de ontem, né, em relação aos ônibus elétricos, nós entendemos que o espaço é para todos, né? Mas você veja, dos 13.800 ônibus que tem na Grande São Paulo, por exemplo, nós já temos mais de 1.000 ônibus elétricos e nós não temos nenhum em etanol. Então nós entendemos que isso é uma possibilidade enorme, considerando que isso gera um ganho absurdo, reduz 90% dos gases que geram qualquer incômodo em saúde. E hoje as questões respiratórias são as número 1 nos atendimentos do estado da cidade de São Paulo. Os veículos elétricos, o que eles vão deixar aí para o futuro? Porque eu escuto de algumas pessoas que dizem o seguinte: o veículo elétrico já vinha sendo desenvolvido há algum tempo, mas o que sobra depois é a bateria. É assim, eu não sou um especialista no veículo elétrico, o que eu posso te dizer assim, é o que a gente lê, ouve dos especialistas. Você deve saber que o motor elétrico nasceu primeiro que o combustão, né? O que a gente percebe é que os problemas que tinham no veículo elétrico no início do século XX são os mesmos que tem hoje, ou seja, você não tem como armazenar energia para ser produtivo nesse sentido. Então, o que nós entendemos, né, Carlinhos? Existe um movimento bem interessante para que a gente vê algumas tecnologias de veículo híbrido e que não demandam carregamento. Esses parecem ser bastante promissores. Pessoalmente, mas eu não falo pela EOX, eu falo pelo Pedro Stefanini, pessoalmente eu entendo que esses são promissores e os outros não devem acontecer grande coisa. Primeiro, porque tem um resíduo de bateria importante. Segundo, porque a quantidade de impacto geral é muito elevada, ainda que seja muito verdade que quando você tem um veículo elétrico operando numa cidade como São Paulo, para a poluição local, realmente ele reduz muitíssimo, tanto quanto o etanol, até mais. O problema todo é os custos envolvidos, né? Para você ter ideia, um ônibus hoje elétrico tem sido anunciado pela Prefeitura de São Paulo, algo como 2,7 a 3 milhões cada unidade. Nós converteríamos 10 unidades com esse valor. Então, o que nós propomos? Nós sabemos que o nosso negócio ele pode gerar, dentro das grandes frotas, um nível de hibridização que é muito importante. Pode ter elétrico, pode ter etanol. O que vai acontecendo com a nossa tecnologia? A gente permite que você possa fazer um investimento na sua frota step by step, ou seja, você não precisa fazer correndo. Se você for fazer por elétrico, você tem que trocar tudo. Se você for botar um motor etanol, você tem que trocar tudo.
O que a gente propõe é converter o que existe. Claro, novos e usados, e os usados têm que ser, se não seminovos, usados em condições que irão operar mais algum tempo para ajudar a pagar a conta, né? O senhor está falando de veículos pesados. Sim. O EOX é possível também em veículos de passeio? Olha, seria, mas essa é uma tecnologia que o país já tem desenvolvido há mais de 30 anos, a gente só não entende porque isso ainda... Por que nós temos motores flex? Na verdade, o motor flex, assim, a história do motor flex, ele foi desenvolvido exatamente por conta daqueles paradigmas que eu falei antes. Como tinha dificuldade com o motor etanol, não pegava, aquela coisa toda, criou-se o flex para poder fazer isso. O que a gente tem de informação muitíssimo importante é assim, nos grandes centros, se você tirar o álcool, se você tirar o etanol hoje da mistura de gasolina, você tem que paralisar 1/4 dos veículos. Tem um professor, eu não vou saber o nome, que é um pecado, mas assim, tem um estudo muito interessante da USP, que diz que se você tirar o etanol das misturas em São Paulo, você vai viver 13 dias menos. Né? Então é assim. É importante, não é só porque é um movimento global de descarbonização. É muito importante que a gente tenha uma visão de que remover combustível fóssil, especialmente em grandes centros, tem uma relação importante com saúde pública. E no campo tem um ganho absurdo com a descarbonização, ou seja, levar para o agro a descarbonização, o agro puxaria mais essa bandeira. E no produtor de etanol, sobretudo o sucroalcooleiro, que é o que estão mais próximos da gente aqui em São Paulo, é uma oportunidade de ganho que vai tornar o setor o maior exemplo de economia ambiental circular do planeta. Porque você imagina o etanol podendo fazer parte do consumo e não só do produto das usinas. Tem uma outra oportunidade de negócio muito importante, né, que a gente espera ter a oportunidade de mostrá-la aos empresários do setor, que é o seguinte, se você pegar o volume equivalente aos 300 litros por hectare, o etanol que você produz para substituir isso é o melhor negócio que a usina terá, porque ela passa a comparar não preço de etanol e açúcar, mas preço de açúcar com diesel, preço de etanol com diesel. Stephanie, a gente espera que você tenha sucesso, sempre teve, né? Como executivo, como diretor de empresa, consultor, a gente espera que você tenha o mesmo sucesso. Eu agradeço, Carlinhos, eu agradeço em meu nome, em nome dos nossos associados da EOX. A EOX é uma empresa que nos motiva muito, né, porque a gente entende que é uma empresa que vai usar uma inovação brasileira para acelerar a transição energética e é uma empresa que tem um propósito. Você tem um propósito de gerar um produto que pode contribuir com descarbonização, que pode contribuir com a saúde das pessoas, é algo que nos gera uma motivação extra àquela financeira que naturalmente toda empresa tem que ter. E eu te agradeço a oportunidade como sempre. Obrigado.